Ditadura militar. Contexto e governos Castelo Branco e Costa e Silva. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América vinha batalhando com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por causa de seus diferentes ideais, o capitalismo e o socialismo, respectivamente. Esta guerra sem conflitos armados era pela supremacia de uma potência sobre os outros países em volta do mundo. Dada a ascensão do comunismo na América pela Revolução Cubana, no início de 1959, os norte-americanos ficaram receosos de que outros países americanos aderissem ao ideal contrário. A partir disso, os Estados Unidos começaram em 1962 a chamada Aliança para o Progresso, que foi a concessão de empréstimos para países da América Latina que precisassem de dinheiro, entre eles o Brasil, ou seja, uma tentativa de levá-los ao lado capitalista, uma vez que agora deviam dinheiro aos americanos. Para a potência, isto seria eliminar os bolsões de miséria, pois para eles, áreas pobres eram áreas comunistas. Mas, na década de 60, 3 dos mais importantes países latino-americanos estavam em governo de populismo esquerdista, levando a uma crescente ameaça comunista. A Argentina, com Juan Domingo e Maria Estela Perón, o Chile, com Salvador Allende, e o Brasil com João Goulart, também chamado de Jango. Em nosso país, houve um desandamento da política brasileira após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, no qual se estabeleceu uma república parlamentarista com o presidente Goulart e o primeiro-ministro Tancredo Neves. Mas, medidas tomadas em seu mandato trouxeram desconfianças ao presidente e dividiu o governo em dois, o setor conservador e o militar. Enquanto isso, o Brasil passava também por uma crise econômica, na qual a inflação chegou em 1963 a mais de 73,5%. A moeda, naquele momento cruzeiro, estava desvalorizada e o plano trienal, que resolveria a crise, fracassou. Assim, no dia 13 de março de 64, Jango realizou o chamado Comício da Central, ou Comício da Reforma, no qual mais de 200 mil pessoas foram ouvi-lo na Praça da República, no Rio de Janeiro, para defender as reformas propostas pelo governo federal, que incluíam as reformas agrária, bancária, administrativa, universitária e eleitoral. O comunicado lido na manifestação era: o povo está cansado das mentiras e das promessas de reformas demagógicas. Reforma sim, nós a faremos, a começar pela reforma da nossa atitude. De hoje em diante, os comunistas e seus aliados encontrarão o povo de pé. Com Deus, pela liberdade, marcharemos para a salvação da pátria. 6 dias depois, dia 19, foi realizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, com mais de 500 mil participantes. Ela foi concebida por Ana de Lourdes, uma freira paulista que considerou a religião católica atacada no discurso do presidente, em que disse: "Não é com rosários que se combatem as reformas". Após todos esses eventos, o general Olímpio Mourão Filho deslocou 3.000 soldados do destacamento de Tiradentes, de Belo Horizonte, em direção ao Rio de Janeiro para realizar o golpe de Estado em 31 de março de 1964. O Comando Supremo da Revolução foi o nome oficial dado ao golpe militar. O comando foi um triunvirato, ou seja, um governo de 3 líderes, sendo eles Arthur da Costa e Silva, ministro do Exército, que mais tarde veio a ser um presidente da ditadura, Augusto Rademacher Grunewald, ministro da Marinha, mas só Rademacher era relevante, Francisco de Assis Corrêa de Mello, ministro da Aeronáutica. O golpe ocorreu depois do impeachment de João Goulart pelo Congresso Nacional, em 2 de abril de 1964, e o presidente interino até a próxima eleição, em 15 de abril do mesmo ano, foi presidente da Câmara dos Deputados na época, o paulista Ranieri Mazzilli do PSD. Na prática, Mazzilli não mandava em nada, já que o poder de fato era dos ministros militares que compunham o governo e que anteriormente citei. Eles foram responsáveis pela assinatura do Ato Institucional número 1, ou apenas AI-1, que funcionava como se fosse uma lei para legalizar as transformações políticas que foram feitas pelos ministros. O comando foi um governo de transição, logo foi temporário e necessário para o estabelecimento da ditadura. O AI-1, como já disse, foi o ato que formalizou a ditadura no Brasil. Ele foi assinado em 9 de abril de 64 pela junta militar, o comando. O objetivo do ato era de afastar qualquer forma de oposição e legitimar o regime. Os políticos, em sua maioria, estavam incertos e inseguros quanto aos caminhos que o governo tomaria. Os militares acreditavam que o convencimento pela razão seria ineficaz. Era preciso tomar uma medida radical para persuadir os indecisos quanto aos rumos determinados pelo comando. Abre aspas. É indispensável fixar o conceito de movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro.
O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Fecha aspas. O ato suspendia por 10 anos os direitos políticos de todos os cidadãos vistos como os opositores ao regime, dentre eles congressistas, militares e governadores. Neste período surgia a ameaça de cassações, prisões, enquadramento como subversivos e eventual expulsão do país. O presidente literalmente tinha o poder de prender quem ele quisesse, incluso o de cassar mandatos do legislativo. Além disso, o ato determinou que uma eleição indireta acontecesse para os cargos de presidente e vice-presidente da República, com os vencedores devendo exercê-los até 31 de janeiro de 1966 e serem sucedidos por pleiteados em eleição direta já prevista em 1965. Resumindo, o AI-1 eliminava a oposição e dava ao presidente poderes para escolher os congressistas que ficariam na casa e o elegeriam, além de ampliar seus poderes. O ato ainda determinava a possibilidade da suspensão por 6 meses da Constituição e de todas as suas garantias. Dessa forma, o regime ganhava uma suposta legitimidade democrática para a opinião pública internacional, já que existiria uma democracia na qual o presidente seria eleito por um colégio eleitoral, composto de representantes escolhidos pelo povo. Vale lembrar, porém, que o colégio eleitoral havia sido mutilado pelo próprio A1. O A1 ainda determinava que o governo de Castelo Branco duraria até 31 de janeiro de 1966, o que foi alterado no AI-2, que prorrogou seu governo para 15 de março do ano seguinte, eliminando a ocorrência da eleição presidencial de 1965. Por causa dessas mudanças, surgiram movimentos sociais contrários a essas modificações, como a UNE, CGT, Ligas Camponesas e 2 movimentos de base da igreja, o AP e o JUC. A UNE, União Nacional dos Estudantes, havia se tornado na década de 50 uma entidade política importante e foi o primeiro alvo da ditadura que, ao tomar o poder em 1964, metralhou, invadiu e incendiou sua sede na madrugada de 30 de março para 1º de abril. Logo após, o regime retirou legalmente a representatividade da UNE por meio da Lei Suplicy de Lacerda e a entidade passou a atuar na ilegalidade. Apesar da repressão, a UNE continuou a existir clandestinamente, em firme oposição ao regime, como aconteceu no ano de 1968, marcado por revoluções culturais e sociais em todo o mundo. A CGT foi um movimento sindical urbano extremamente atuante durante o período de 1961 até 1964. Depois da renúncia de Jânio Quadros e pouco antes do golpe ao governo de Jango, a CGT ameaçou decretar uma greve geral com o objetivo de defender as liberdades democráticas. O movimento sindical foi um dos responsáveis pelo grande comício popular realizado no dia 13 de março na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Apesar das tentativas de conter o movimento golpista, em 31 de março, os militares afastaram Jango da presidência. O governo militar interveio nas organizações vinculadas ao CGT, sendo ele próprio desarticulado e seus principais líderes presos. As Ligas Camponesas foram organizações de camponeses formadas pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, a partir de 1945. Foi um dos movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e da melhora das condições de vida no campo no Brasil. As Ligas Camponesas exerceram intensa atividade até a queda de João Goulart, em 1964. Com a instalação do regime militar, no mesmo ano, as principais lideranças do PCB e das ligas foram assassinadas, presas ou tiveram que fugir e assim as Ligas Camponesas deixaram de existir. A Juventude Universitária Católica, JUC, foi um movimento católico reconhecido pela hierarquia eclesiástica em 1950, como setor especializado da ação católica que tinha como objetivo difundir os ensinamentos da igreja no meio universitário. Engajados na política universitária e em movimentos de cultura e educação popular, os militantes da JUC e da Juventude Estudantil Católica, JEC, passaram a ser perseguidos após o golpe militar de março de 1964. Entre 65 e 66, na disputa entre os grupos progressistas e conservadores da Igreja sobre os rumos da ação católica brasileira, venceram os conservadores. Estes defendiam o maior controle das organizações laicas pela hierarquia eclesiástica, com limites ao envolvimento dos movimentos leigos da Igreja em assuntos temporais. Essa nova orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, provocou o esvaziamento da ACB e de seus setores especializados. Muitos de seus membros aderiram à Ação Popular, que se afastaria do humanismo cristão, assumindo contornos leninistas e mais tarde maoístas.
Com a saída dos integrantes mais à esquerda que foram para a Ação Popular, a JUC foi gradualmente perdendo força. Em 1967, a JUC deixou de se considerar parte da Igreja Católica, declarando ser um movimento de cristãos. Em 1968, se dissolveu. Em 1968 ainda, a JUC havia desaparecido. Todavia, posteriormente foi considerada precursora da ação da Igreja Católica Brasileira na década de 70, em defesa dos direitos humanos de prisioneiros e perseguidos políticos e do trabalho pastoral voltando às questões sociais. O governo de Castelo Branco durou cerca de 3 anos, foi de 1964 até 1967. No começo do seu governo, ou seja, em 1964, a situação econômica do Brasil estava com uma grande inflação e crescimento econômico baixo. O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, foi o primeiro plano econômico após o golpe civil-militar de 1964. As diretrizes estratégicas do primeiro governo emergente do movimento político foram fixadas no Programa de Ação Econômica, cuja duração de execução limitou-se ao período de novembro de 1964 a março de 1967. O plano foi apresentado por Roberto de Oliveira Campos, ministro de Planejamento, após um período de introspecção criadora. Octávio Gouveia de Bulhões, o ministro da Fazenda, foi um dos responsáveis pela elaboração do plano. O PAEG pretendeu se caracterizar não como um plano global de desenvolvimento, mas como uma forma bem-sucedida de planejamento democrático. Um programa de ação coordenada do governo no campo econômico, rigor científico, bom senso e participação da comunidade. O planejamento que norteava o PAEG considerava que haveria uma maior eficiência do sistema de preços a partir de uma ação complementar do Estado que compartilhasse a predominância da livre empresa e dos mecanismos de mercado com a sistemática de planejamento. Os objetivos do Plano de Ação Econômica do governo era acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país interrompido no biênio 1962 até 1963, conter progressivamente o processo inflacionário durante 1964 até 1965, objetivando um razoável equilíbrio dos preços a partir de 1966, e assegurar pela política de investimentos oportunidades de emprego. Para o governo, na época, a inflação era um resultado do excesso de consumo no Brasil. Com isso, o plano tomou medidas para que o consumo fosse diminuído e assim a inflação também. Dessa forma, houve a restrição ao crédito e a diminuição de papel-moeda. Foi criado o Banco Central, Banco dos Bancos, responsável pela emissão de papel-moeda e pelo controle das operações de comércio exterior do país. Também teve o arrocho salarial, uma nova fórmula salarial que provocou uma acentuada deterioração de poder de compra dos salários. Começou a ser imposta em 1964 aos funcionários públicos e em 1965 para o setor privado, e passou a ficar o índice de reajustes, proibindo acordo entre sindicatos e empresas e a intervenção da Justiça do Trabalho. Permitiu que os padrões reduzissem salários em até 25% sob o pretexto de dificuldades econômicas. Houve também a criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, e o Sistema Financeiro de Habitação, que busca atender questões de moradia e aproveitar seu grande potencial de geração de empregos diretos. O PAEG obteve grande sucesso e conseguiu combater a inflação que estava tendo no Brasil, gerando assim a estabilidade econômica. Mas a política de estabilização provocou uma virtual estagnação econômica, particularmente grave em São Paulo. Houve o aumento da desigualdade, que ocorreu em virtude do crescimento econômico, que privilegiou a mão de obra qualificada, mais escassa no país. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, entrou em vigor em 1 de janeiro de 1967, apesar de ter sido concebido em 1966 pelo ministro de Planejamento do governo de Castelo Branco, Roberto Campos. O FGTS tem o intuito de criar um fundo econômico que garanta quaisquer que sejam as eventualidades, o tempo de serviço do empregado, facilitar a demissão de trabalhadores e financiar a construção de imóveis. Para a criação do fundo, foi preciso ignorar 2 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o que previa ao funcionário indenização de 1 mês de salário por ano trabalhado, em caso de demissão imotivada, e o que assegurava estabilidade no emprego ao trabalhador do setor privado que completasse 10 anos na mesma empresa. Esses 2 direitos trabalhistas foram substituídos pelo FGTS. Com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, as empresas passaram a depositar 8% do salário dos funcionários em uma conta individual, porque em caso de demissão imotivada, o trabalhador poderia resgatar o dinheiro. A proposta de criação do FGTS, enviada pela presidência ao Congresso, previa que os novos contratados poderiam optar entre a estabilidade e o fundo de garantia. Porém, na prática, as empresas só aceitariam contratar as pessoas que abriam mão da estabilidade, ou seja, a livre escolha era da empresa e não do empregado. Para convencer a opinião pública de que trocar a estabilidade pelo FGTS era uma boa ideia,
O governo usou vários argumentos. Um dos foi um anúncio da ditadura, publicado nos jornais, que tratava a estabilidade como problema e o FGTS como solução. Em 1964, o presidente Castelo Branco cria o Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, que lhe servia para coordenar as atividades de informação e contra-informação. O AI-2 foi editado com 33 artigos que traziam medidas de cunho centralizador e autoritário. Na área política, determinou eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Ambos passaram a ser escolhidos para a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional e a extinção dos partidos políticos. Houve também o enfraquecimento do poder judiciário com os atos praticados pelo Poder Executivo sendo excluídos da apreciação judicial. Também os membros da Justiça Federal passaram a ser nomeados pelo Presidente da República, abrindo caminho para a prática de ilegalidades. O AI-2 foi editado com 33 artigos que traziam medidas de cunho centralizador e autoritário. Na área política, determinou eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Ambos passaram a ser escolhidos para a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional e a extinção dos partidos políticos. Houve também o enfraquecimento do poder judiciário com os atos praticados pelo Poder Executivo sendo excluídos da apreciação judicial. Também os membros da Justiça Federal passaram a ser nomeados pelo Presidente da República, abrindo caminho para a prática de ilegalidades. Além disso, o AI-2 ampliou os poderes do presidente ao determinar que o mesmo poderia decretar 180 dias de estado de sítio sem aprovação prévia do Congresso Nacional paralelamente. Os outros artigos autorizavam a intervenção dos cenários políticos estaduais, a demissão dos funcionários que não se adequassem ao novo governo e a emissão de decretos e complementos relacionados a assuntos ligados à segurança nacional. Logo após o golpe de 1964, foram mantidos os 13 partidos legalmente registrados. Mas depois disso, com a resposta da ditadura, com o ato institucional número 2, que é o AI-2, extinguiu todos os partidos. Por quê? Na legislação, a criação de outros partidos exigia um pré-requisito, que tinha que ter 20 senadores e 120 deputados federais, que na prática era impossível ter a existência de mais de 2 partidos. Então, era muito difícil criar um terceiro partido, e foi aí que o Brasil começou a viver um bipartidarismo, que foi criado esse bipartidarismo foi criado em 1976 e foi até 1979, que eram 2 partidos legais, que um era a Aliança Renovadora Nacional, que era conhecido como Arena, e que tinha o apoio do governo, e o outro partido, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que tinha uma posição concedida. De acordo com textos, jornalistas e veículos de comunicação poderiam ser punidos e multados se publicassem algo que ofendessem a moral e bons costumes, especialmente se o alvo fosse alguma autoridade. No dia 9 de fevereiro de 1967, o presidente Castelo Branco sancionou a Lei de Imprensa. A Lei de Imprensa ela restringia a liberdade de expressão no Brasil. Com a entrada dessa lei, pelas novas regras, todos os programas exibidos na televisão deveriam apresentar na tela, antes do início, uma autorização rubricada pelos censores. Enquanto só existia o bipartidarismo, foram realizadas 4 eleições, em 1966, 1970, 1974 e 1978. A Arena conquistou resultados significativos nas 2 primeiras disputas, mas de 1974 em diante, o MDB e a Arena começou a crescer em diversos fatores, e assim eles foram criando outros partidos e assim o bipartidarismo acabou. O ato institucional número 3, que é o AI-3, ele foi oficializado em 5 de fevereiro de 1966, que, segundo as suas determinações mais amplas, era o que definia as eleições para governador e vice-governador, que seriam realizadas de forma indireta. Então, esses 2 cargos seriam definidos através de votos integrantes das assembleias estaduais. Uma vez escolhidos, os governadores teriam poder para determinar a escolha de quem assumiria o posto de prefeito da capital
do seu respectivo estado. Dessa forma, os militares garantiam um mecanismo de alinhamento e controle mais seguro, ao evitar possíveis brigas entre o governador eleito e o prefeito da capital estadual. O Ato Institucional 4 foi criado e o regime militar buscou oficializar seu mandato através de uma nova Constituição para o Brasil que estaria dentro do AI-4. O objetivo principal era assegurar as incorporações dos atos institucionais, decretos e leis que já haviam sido baixadas desde 1964, quando Castelo Branco assumiu. Ao fim de 1966, o governo publicou o projeto dessa Constituição e, por conta disso, já recebeu os mais variados protestos dos representantes do Poder Legislativo. Para evitar mais protestos, o governo decidiu editar o AI-4. Então, o governo convocou todo o Congresso Nacional para votar, discutir e promulgar essa nova Constituição em ritmo acelerado de trabalho acelerado. E então, quando os trabalhos foram encerrados, no dia 24 de janeiro de 1967, o Poder Executivo tinha amplos poderes para legislar autonomamente sobre qualquer tópico que envolvesse segurança, as finanças e a administração do país. Então, em 15 de março, a Constituição de 1967 entrava em vigor, junto com o mandato do presidente eleito Costa e Silva. No dia 9 de fevereiro de 1967, o presidente Castelo Branco sancionou a Lei de Imprensa. A lei de imprensa, ela restringia a liberdade de expressão no Brasil. Com a entrada dessa lei, pelas novas regras, todos os programas exibidos na televisão deveriam apresentar na tela, antes do início, uma autorização rubricada pelos censores. De acordo com o texto, jornalistas e veículos de comunicação poderiam ser punidos e multados se publicassem algo que ofendessem a moral e bons costumes, especialmente se o alvo fosse alguma autoridade. Em 1965, com as eleições estaduais, o MDB, que era o partido de oposição do governo, eles ganham a eleição e o outro partido, que era a Arena, que era a favor do governo, eles eram divididos em dois grupos dentro deles, só que os dois grupos apoiavam a mesma coisa, que era com que o MDB não elegesse um presidente do partido MDB, já que eles tinham ganhado as eleições. A partir daí, que é criado o AI-2 com as eleições indiretas. Dentro do grupo da Arena, tinham dois grupos, os castelistas e o Linha Dura. Os castelistas, os dois eram ditadura militar, mas os castelistas defendiam uma ditadura de pouco tempo, com pouca repressão. Já o Linha Dura defendia bastante tempo no poder e bastante repressão. E assim, os castelistas eram divididos em 3 presidentes: o Castelo Branco, o Geisel e o Figueiredo. Já no Linha Dura tinha o Costa e Silva e o Médecin. Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da ditadura militar. Ele governou nos anos de 1967 a 1969. O governo de Costa e Silva é marcado por ter sido iniciado os anos de chumbo, o período de maior repressão da ditadura militar. Além disso, foi o início das medidas desenvolvimentistas que levaram ao milagre econômico. A partir do governo Costa e Silva, teve início uma política econômica desenvolvimentista, ou seja, que promovesse um rápido desenvolvimento econômico do país. A política econômica de Costa e Silva visava estimular o consumo e o investimento público. Essa política, inaugurada por Costa e Silva em 1967, deu nascimento ao período conhecido como Milagre Econômico, que se estendeu de 1968 a 1973. Tal período ficou caracterizado por um rápido aquecimento da economia e índice de crescimento econômico bastante elevado. Os resultados para a economia durante o Milagre Econômico foram expressivos. Em 1968, o PIB cresceu 11,2%, em 1969 o crescimento foi de 10%. Mas o preço a ser pago foi altíssimo. Nesse período aconteceu um acentuado processo de concentração de renda, intensificando a desigualdade da sociedade e o endividamento governamental, que começou a disparar.
A partir de 1967, a oposição ao regime cresceu em diversas frentes e se organizou. O resultado foi um iminente confronto contra o governo, o que levou ao endurecimento do regime, consolidando um processo que estava em curso desde a posse de Castelo Branco, em 1964. No campo político, quadros importantes que haviam apoiado o golpe começaram a romper com o regime. Entre eles, destacam Adhemar de Barros e Carlos Lacerda, dois nomes do conservadorismo brasileiro que apoiaram abertamente o golpe em 1964. A ação tomada por Carlos Lacerda foi organizar a Frente Ampla, que teve atuação durante os anos do governo de Costa e Silva. A Frente Ampla foi um movimento político que defendia basicamente o retorno do Brasil à democracia, além de propor a continuidade de uma política econômica que promovesse o desenvolvimento do país. A Frente Ampla contou com o apoio de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Na perspectiva da Frente Ampla, deveriam ser realizadas novas eleições presidenciais. Proibia de atuar a partir de 1968. A Frente Ampla representou um esforço de Carlos Lacerda para criar uma ponte de diálogo com o regime com o objetivo de redemocratizar o país. A partir de 1967, a oposição ao regime cresceu em diversas frentes e se organizou. O resultado foi um iminente confronto contra o governo, o que levou ao endurecimento do regime, consolidando um processo que estava em curso desde a posse de Castelo Branco, em 1964. No campo político, quadros importantes que haviam apoiado o golpe começaram a romper com o regime. Entre eles, destacam Adhemar de Barros e Carlos Lacerda, dois nomes do conservadorismo brasileiro que apoiaram abertamente o golpe em 1964. A ação tomada por Carlos Lacerda foi organizar a Frente Ampla, que teve atuação durante os anos do governo de Costa e Silva. A Frente Ampla foi um movimento político que defendia basicamente o retorno do Brasil à democracia, além de propor a continuidade de uma política econômica que promovesse o desenvolvimento do país. A Frente Ampla contou com o apoio de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Na perspectiva da Frente Ampla, deveriam ser realizadas novas eleições presidenciais. Proibia de atuar a partir de 1968. A Frente Ampla representou um esforço de Carlos Lacerda para criar uma ponte de diálogo com o regime com o objetivo de redemocratizar o país. Iniciou-se então uma série de protestos gigantescos que se estenderam até meados de julho de 1968. Os protestos seguintes foram duramente reprimidos pela polícia e os confrontos com os estudantes foram bastante violentos. Um momento marcante aconteceu em 26 de julho, no qual ficou conhecido como Passeada dos 100 Mil, que contou com ampla participação de estudantes, artistas e intelectuais. Os protestos fortaleceram-se a partir de março de 1968, quando o estudante Edson Luiz foi morto pela polícia durante um pequeno protesto na cidade do Rio de Janeiro. No Brasil, após a Passeada dos 100 Mil, a Batalha da Rua da Maria Antônia, uma das principais artérias do centro de São Paulo, marcou um importante momento de resistência estudantil antes do país entrar em um dos períodos mais sombrios de sua história. A Rua Maria Antônia foi palco de uma batalha estudantil em outubro de 1968. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujos estudantes mais radicais estavam aliados ao comando de caças aos comunistas, ficava em frente à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que na época tinha um forte movimento esquerdista de resistência à ditadura militar. A zona era um frequente local de passeatas e manifestações. O tumulto começou depois que o estudante de Mackenzie, irritado com o pedágio cobrado por alunos da USP para custear um congresso da União Nacional de Estudantes, atirou um ovo podre contra eles. Os alunos, ambas as universidades, acabaram se enfrentando com rojões, foguetes, coquetéis, molotovs e tiros. O confronto se seguiu até o prédio da USP ser incendiado. O ex-deputado José Dirceu, então líder estudantil, foi um dos líderes da ocupação da Maria Antônia. A Rua Maria Antônia, um dos metros quadrados mais valorizados da capital paulista e cheio de bares sempre lotados, viveu em conflito histórico, que terminou na morte do estudante secundarista do Colégio Marina Sintra, José Guimarães, de 20 anos, atingido por um tiro quando passava pelo local. Na época, davam aulas na Maria Antônia personalidades como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o crítico literário Antônio Cândido e o economista Paul Singer. Depois da Batalha da Maria Antônia, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
realocou os alunos provisoriamente na cidade universitariana, no bairro Butantã, zona oeste da cidade. O objetivo era desagregar o movimento estudantil. 50 anos depois, eles ainda permanecem lá. A Batalha da Maria Antônia foi um dos pretextos para os militares endurecessem o regime e promulgassem o Ato Constitucional número 5. O AI-5 vigorou até dezembro de 1978, mas sua marca na sociedade brasileira perduram até hoje. A resposta do regime ao fortalecimento dos movimentos de oposição foi a institucionalização da repressão. O Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, foi decretado em 13 de dezembro de 1968. O estopim para o AI-5 foi a proposta do boicote aos militares por parte do deputado Márcio Moreira Alves. A reunião que definiu o decreto do AI-5 ficou conhecida como Missa Negra, e o ato constitucional foi lido em rádio para todo o país pelo ministro da Justiça, Gama Silva. Discordar em silêncio pouco adianta. É necessário agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não pronunciam os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, e só assim conseguiremos o nosso país a voltar na democracia. Discurso de Márcio Moreira Alves contra a ditadura de 1968. Com a promulgação do AI-5, o presidente adquiria poderes como cessar os mandamentos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais, suspender os direitos políticos do cidadão, demitir e remover aposentar funcionários civis e militares, demitir e remover juízes, decretar estado de sítio sem restrições ao país, confiscar bens para punir a corrupção, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais e complementares, censurou a imprensa e institucionalização a tortura como instrumento de repressão do Estado. No que diz a respeito aos direitos do cidadão comum, o AI-5 fere as garantias civis mais elementares, como o governo retirou o direito de habeas corpus, liberdade provisória enquanto responde ao processo, aos acusados de crime contra a segurança nacional. Os acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem direito a recorrer. No mesmo dia da publicação do ato, o presidente Arthur da Costa e Silva fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Da mesma maneira, colocou a polícia e as Forças Armadas de prontidão. Devido ao decreto do Ato Institucional número 5, em dezembro de 68 houve uma mudança na atuação dos estudantes manifestantes da UNE. Já que grande parte fora preso ou exilado devido ao decreto, a União passou a agir de forma mais discreta, como, por exemplo, uma missa de 2 anos para a morte do estudante Edson Luiz. O governo de Arthur Costa e Silva estendeu-se até março de 1969, quando o presidente militar sofreu um derrame que o afastou definitivamente da presidência. Em consequência desse episódio, ele veio a falecer poucos meses depois. Até outubro de 1969, o Brasil foi governado por uma junta militar provisória que transmitiu o poder para Emílio Garrastazu Médici. Bom, vou falar um pouco sobre as greves mais marcantes do Brasil durante o período de ditadura em que Costa Silva estava no governo. A primeira a acontecer foi a de Contagem, em Minas Gerais, que foi iniciada pelos operários moradores da cidade. Era a maioria dentre os outros habitantes, os operários. E em 1967, a oposição dos operários conseguiu tomar a direção dos sindicatos. E, enquanto isso, Enio Seabra, a favor aos operários e representando a empresa Mannesmann, concorreu e venceu as eleições da presidência do Sindicato Metalúrgico, um dos mais importantes, e Enio propunha a oposição à política de arroxo salarial do governo, contra o fim da estabilidade no emprego e de outras medidas anti-operárias impostas pelo regime militar. O Departamento do Trabalho tentou sujar o nome de Seabra para impedir que o mesmo participasse das eleições. E antes mesmo da posse, o Ministério do Trabalho interveio e destituiu o presidente eleito e mais 3 membros da chapa vencedora. A partir daí, os operários começaram suas greves, criando o Comitê Sindical Anti-Arroxo. E após algumas greves, que reuniam milhares de operários, e nenhuma ação de mudança das direções sindicais, houve então a primeira grande greve dos operários, que reuniu cerca de 2.000 operários, e a Mannesmann. Foi feita uma assembleia entre todos e eles elegeram o Enio Seabra como presidente da comissão. Após essa greve,
o ministro do Trabalho foi à Contagem para procurar uma saída da crise e a proliferação das greves feitas na cidade, pois sabia que elas poderiam ser o início de várias outras em diferentes regiões do Brasil, que poderiam influenciar várias outras categorias de trabalhadores a fazerem o mesmo. Houve uma proposta de reajuste dos operários, na qual o governo enviou uma contraproposta, porém muito abaixo do solicitado pelos operários. Portanto, continuaram a greve e já haviam cerca de 20 mil operários paralisados, a maior greve do período de ditadura de Costa e Silva. O governo então iniciou repressão policial militar contra os operários e obrigaram com que eles voltassem a seus postos, caso contrário perderiam o emprego por justa causa. E apesar das greves dos operários terem sido contidas, entre aspas, após essa repressão militar, milhares de outros trabalhadores no Brasil começaram a fazer o mesmo, se reunir, fazer greve. E essa foi a primeira grande greve de Contagem. Já a segunda reuniu mais operários ainda que a primeira, cerca de 25 a 30 mil operários, e diziam que essa não seria pacífica como a outra e que os sindicatos sofreriam intervenção, não importa o que fizessem, com ou sem repressão policial, que eles seriam derrubados. Essa greve as greves voltaram a acontecer em outubro, o período de paralisação tinha sido em abril de 1969. E essa greve parou o funcionamento de todas as empresas em Contagem, Belo Horizonte e de todas as regiões em volta. Ela foi restrita ao máximo possível pelos meios de comunicação, como jornais, rádio, etc., para que não influenciassem outros de outras regiões a fazerem o mesmo. E, ao fim, os operários conseguiram os seus direitos em melhores condições de trabalho. Bom, vou falar um pouco sobre as greves mais marcantes do Brasil durante o período de ditadura em que Costa Silva estava no governo. A primeira a acontecer foi a de Contagem, em Minas Gerais, que foi iniciada pelos operários moradores da cidade. Era a maioria dentre os outros habitantes, os operários. E em 1967, a oposição dos operários conseguiu tomar a direção dos sindicatos. E, enquanto isso, Enio Seabra, a favor aos operários e representando a empresa Mannesmann, concorreu e venceu as eleições da presidência do Sindicato Metalúrgico, um dos mais importantes. E Enio propunha a oposição à política de arroxo salarial do governo, contra o fim da estabilidade no emprego e de outras medidas anti-operárias impostas pelo regime militar. O Departamento do Trabalho tentou sujar o nome de Seabra para impedir que o mesmo participasse das eleições. E antes mesmo da posse, o Ministério do Trabalho interveio e destituiu o presidente eleito e mais 3 membros da chapa vencedora. A partir daí, os operários começaram suas greves, criando o Comitê Sindical Anti-Arroxo. E após algumas greves, que reuniam milhares de operários, e nenhuma ação de mudança das direções sindicais, houve então a primeira grande greve dos operários, que reuniu cerca de 2 mil operários e a Mannesmann. Foi feita uma assembleia entre todos e eles elegeram o Enio Seabra como presidente da comissão. Após essa greve, o ministro do Trabalho foi à Contagem para procurar uma saída da crise e a proliferação das greves feitas na cidade, pois sabia que elas poderiam ser o início de várias outras em diferentes regiões do Brasil, que poderiam influenciar várias outras categorias de trabalhadores a fazerem o mesmo. Houve uma proposta de reajuste dos operários, na qual o governo enviou uma contraproposta, porém muito abaixo do solicitado pelos operários. Portanto, continuaram a greve e já haviam cerca de 20 mil operários paralisados, a maior greve do período de ditadura de Costa e Silva. O governo então iniciou repressão policial militar contra os operários e obrigaram com que eles voltassem a seus postos, caso contrário perderiam o emprego por justa causa. E apesar das greves dos operários terem sido contidas, entre aspas, após essa repressão militar, milhares de outros trabalhadores no Brasil começaram a fazer o mesmo, se reunir, fazer greve. E essa foi a primeira grande greve de Contagem. Já a segunda reuniu mais operários ainda que a primeira, cerca de 25 a 30 mil operários, e diziam que essa não seria pacífica como a outra e que os sindicatos sofreriam intervenção, não importa o que fizessem, com ou sem repressão policial, que eles seriam derrubados. Essa greve as greves voltaram a acontecer em outubro, o período de paralisação tinha sido em abril de 1969.
e essa greve parou o funcionamento de todas as empresas em Contagem, Belo Horizonte e de todas as regiões em volta. Ela foi restrita ao máximo possível pelos meios de comunicação, como jornais, rádio, etc., para que não influenciassem outros de outras regiões a fazerem o mesmo. E, ao fim, os operários conseguiram os seus direitos em melhores condições de trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o início da luta armada durante o governo de Costa e Silva. Durante os anos de 1967 e 69, Costa e Silva chegou à presidência da República através dos efeitos da Constituição de 1967. Nesse contexto, a ditadura militar estabelecia que o cargo presidencial fosse estabelecido pelo Congresso Nacional. Na prática, essa escolha acontecia através das atividades de uma junta de militar que antecipadamente indicava o nome de quem haveria de assumir o poder executivo brasileiro. Durante o período de governo de Costa e Silva, houveram várias greves da população, principalmente de classe média e baixa, extremamente desfavorecida, que se revoltou por meio de diversas greves durante os anos da ditadura e do controle de Costa Silva, e foi necessário o início da luta armada, em especial contra esses grevistas e protestantes ou contrários que expressavam sua imposição ao governo de Costa Silva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a junta militar de 1969, que ocorreu pelo fato de o presidente do Brasil, Costa e Silva, ter tido um derrame cerebral e ter sido afastado do poder. Ele não tinha condições de governar o país, então ele iria sair do poder e até ele se recuperar, ia ficar algum presidente, e quando ele se recuperasse, ele ia voltar para o poder. Aí, no seu lugar ia entrar o seu vice-presidente, Pedro Aleixo. Só que, como o Brasil estava no auge do militarismo, os 3 militares, que eram ministros militares, General Aurélio de Lira Tavares, Almirante Augusto Rademacher e Brigadeiro Márcio de Souza Melo, resolveram formar uma junta militar e assumir o poder, ao invés de deixar o Pedro assumir. Com isso, eles formaram a segunda junta militar, que ficou no poder desde o dia 31 de agosto de 1969 até 30 de outubro de 1969. O período que a junta militar durou e governou o país foi um período muito curto, foi um período de aproximadamente 2 meses, mas aconteceu algumas coisas que marcaram muito. E uma das coisas foi que Charles Elbrick, embaixador americano, ele estava no Brasil, no bairro de Botafogo, e ele era o embaixador mais poderoso do mundo. E ele foi sequestrado por 12 meninos no dia 4 de setembro de 1969. E foi a primeira vez que um diplomata virava refém. E só soltaram ele no dia 7 de setembro, que foi quando fizeram uma troca, que se dessem a liberdade do embaixador, iriam ter que soltar 15 prisioneiros que eram políticos. E isso aconteceu no dia 7 de setembro, quando eles foram, os 15 políticos, eles foram deixados no México de manhã e de tarde o embaixador foi solto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre por que a junta militar terminou no dia 30 de outubro de 1969. Assim, no dia 22, o Congresso Nacional foi reaberto depois de ter ficado quase um ano, mais ou menos 10 meses, em recesso. E como os médicos falaram que Costa e Silva não ia mais recuperar,
decidiram fazer uma nova eleição para ver quem seria o presidente. E apenas 2 candidatos foram indicados, que eram o almirante Augusto Rademacher, que já estava no poder, que fazia parte da junta militar, e o general Emílio Garrastazu Médici, que também se candidatou. Essa eleição um ia virar presidente, o outro vice-presidente. E no dia 25, o Emílio ganhou e virou presidente. Mas ele só ganhou a posse, ele só foi empossado para realmente ter o título de presidente no dia 30 de outubro de 1969, que foi quando oficialmente a junta acabou. E quem entregou a faixa presidencial para o Médici foi Rademacher, que estava no poder antes junto com a junta.